falar. Em algum momento a juventude precisa de emprego. O que eu, como cidadão, como indivíduo desta ONG, posso fazer? Sermos unidos e resolvidos. Esse programa vai trazer um impacto positivo para os jovens. Saudações, desde já sinta-se cumprimentado pela simpatia criada por si mesmo, aonde quer que esteja. E seja bem-vindo ao Eco Juvenil, um programa genuinamente local de jovem para jovem. Na presente edição, não iremos fugir da regra do nosso programa. Mais uma vez, iremos desenvolver o tema da edição passada: emprego e juventude, opção ou necessidade. Primeiro, agradecer pela oportunidade que me é concedida em participar mais um programa da Eco Juvenil e poder deixar aqui um palpite a respeito do tema que vamos abordar hoje, que tem nada a ver com a juventude. E eu, sendo uma das pessoas que faz parte dessa taxa etária, estaria aqui também para tentar abordar um pouco de tudo aquilo que diz a respeito ao tema. E numa primeira fase, eu diria que o emprego, no meu ponto de vista, é opção. Aliás, não é opção, é uma necessidade. Porque existem vários termos que podemos usar aqui, sendo o emprego como uma necessidade. Opção é mais ou menos quando tu tens uma ou duas fontes de renda e optas o emprego como um caso secundário. E para questões da juventude, muito mais nós estamos no mercado de trabalho há um pouco tempo, ou estamos a correr para tentarmos alavancar a nossa carreira profissional, o emprego sai como uma necessidade. Este é o ponto de vista que eu tenho a dar logo nesta primeira pergunta. Torna uma necessidade além de ser opção. Primeiro, muito obrigado, agradecer pelo convite. Dizer que o emprego neste momento, por causa do nível de vida que está cada vez mais acelerado, para os jovens, emprego é uma necessidade. Digo isso porque vou dar um exemplo de jovens que já têm um lar e precisam todos os dias acordar cedo, procurar alguma coisa para suprir as necessidades das suas famílias. Então, para essa camada de jovens, eles veem emprego como se fosse uma necessidade, porque se não tem trabalho, então não tem como suprir as necessidades da família. Então, por essa razão, não tem como ser opção, é necessidade. Primeiro, dizer que muito obrigado pela oportunidade de estarmos hoje para falarmos de um assunto como este interessante. Também dizer que estou grato pelo esse convite que muitos esperam ter, mas tive essa oportunidade. Bem, nós hoje falarmos do tema como este é um tema muito importante para a nossa comunidade. Nós explanarmos esse tema é porque achamos que esse tema é importante para a sociedade. Precisamos mastigar isso juntos, compartilharmos aquilo que temos como os pontos focais. Então, falar de emprego como uma necessidade ou uma opção, eu diria que emprego para a juventude não é uma opção, é uma necessidade. Muito obrigado, antes de mais, por esta oportunidade que a PAC deve dar aos jovens e, em particular, a mim. Não é? Na verdade, este é um tema muito pertinente, que a juventude tem debatido quase todos os dias. Agora, falar de opção ou necessidade, eu acho que isso vai de acordo com aquilo que cada um sente. Vamos partir de um pressuposto destas duas definições, o que é opção e o que é necessidade. Permita-me aqui usar uma minha cábula. Necessidade, de acordo com aquilo que eu estou a ler no dicionário, é aquilo que não se consegue evitar, não é? Podemos dar um exemplo do que é necessidade. Comer. A pessoa, se quer viver, tem que comer. Então, se não come, não vive. Esta é necessidade. Agora, opção é uma faculdade de escolha. Nós temos duas coisas. É um exemplo, não é?
temos duas escolhas, entre ter um carro e ter uma bicicleta. Então, esta aqui é a faculdade de escolha. Então, como lhe disse a priori, falar de necessidade e falar de opção é facultativo. Primeiro, porque vai de acordo com aquilo que é o nível de influência que cada um tem. O que pode ser necessidade para si, para mim pode ser opção. E o que pode ser opção para mim, para si pode ser necessidade. Não obstante, pode ser ambas as coisas aplicadas para uma única pessoa. Eu posso ter necessidade de ter um carro, mas a minha opção é eu querer entre um carro e uma bicicleta. Então, é extremamente relativo falar destas duas coisas em simultâneo. Mas agora, querendo ir ao foco como tal, podemos dizer que emprego é opção. Ou seja, é opção. É opção. Muito obrigado. Para começar, eu quero concordar e respeitar esta posição do jovem encarar o emprego como uma necessidade, mas também aproveitar da mesma oportunidade para desafiar o jovem a assumir a possibilidade de reverter a situação, ou seja, tirar da necessidade e encarar o emprego como uma opção, olhando sobretudo as competências tecnológicas do próprio jovem. É factual que nos dias de hoje a juventude, o que mais lhes caracteriza é a tecnologia. E sendo um jovem tecnológico, então é desafiado a trazer soluções de emprego, de trabalho, autoemprego, como queiramos definir. Segundo pesquisas, a falta de emprego continua a ser um dos grandes desafios da juventude. Mas também nos deparamos com jovens com uma formação profissional ou com a dádiva de saber algo, mas os mesmos optam em procurar um emprego ao invés de praticar o autoemprego. Bem, em relação a este ponto, eu acredito que não é porque o jovem não está preparado ou porque o jovem não está interessado. Talvez eu diria que seja falta de oportunidade, mas não é falta de oportunidade. Existem algumas instituições, existem algumas ONGs que criam um fórum para os jovens poderem desenvolver, né? Mas, afinal de contas, descobrimos que existe uma camada de jovens que está preocupado com esse cenário, existe alguma parte desses jovens que não estão interessados. A ideia de que os jovens querem ter benefício daqui para aqui, quer dizer, benefício imediato, e isso não acontece. Então, se nós queremos que tenhamos um sucesso, então nós temos que passarmos muito tempo a prepararmos o nosso sucesso. O sucesso não se alcança daqui para aqui. Se for já falar com grandes líderes da humanidade, vai descobrir que existe uma longa história nesta pessoa, né? Teve muito desafio durante a caminhada. Então, existem ONGs que dão oportunidade. Se dá um kit para eletricista, dá um kit para agropecuária. Então, nós temos que fazer sentir. A ideia se calhar, Moçambique, falta de seriedade na mobilização, mostrar qual é o gesto de ser um empreendedor ou gerir aquilo que é sua coisa. Então, se calhar falta de uma equipe mesmo para trabalhar com jovens, motivar, incentivar esses jovens, dar um clique para avançar, né? É o que está a faltar em Moçambique. Ser empreendedor, ou seja, fazer aquilo que é necessário fazer nos dias de hoje, faz-se de acordo com aquilo que é a sua vocação. Se você tem a vocação de ser um radialista ou um jornalista, vai aplicar exatamente aquilo que você sabe, não aquilo que o seu pai disse. Então, falar de autoemprego nos dias de hoje é extremamente pertinente, extremamente, como é que posso dizer? É como se estivéssemos a falar de um bicho de 7 cabeças, passo a expressão. Porque não é possível alguém que foi muito mal formado aplicar-se a autoemprego. Olhando necessariamente para o mercado de emprego na cidade de Nacala, nós podemos falar que o mercado de emprego na cidade de Nacala está mais virado para a área de negócios.
não é? Os grandes empreendedores na cidade de Nacala, os mais empreendedores, se for a ver, são camionistas. Agora, um jovem recém-formado para a área de turismo, há de depois virar para a área dos caminhões? Não é possível. Eu vejo que há uma determinada falta de iniciativa. Primeiro, direi que é falta de iniciativa. Além da falta de iniciativa, eu creio que muitos jovens têm muita experiência, mas carecem de fundos para alavancar o seu próprio projeto. Isso tem sido um grande entrave para que os jovens olhem mais ao emprego do que o autoemprego. Razão pela qual muitos saem em busca do emprego em detrimento de criar o seu próprio autoemprego. Muitas das vezes o motivo tem sido os fundos. E iniciativa muitos têm. Eu acredito que o país todo está dotado de jovens inteligentes, capacitados e com um talento natural. O que falta realmente são fundos para gerar o autoemprego. E então a minha visão vai muito mais na falta do capital para criar o autoemprego, não pela falta de iniciativa ou conhecimento. No meu ponto de vista, eu acho que é uma questão, não sei se digo, do sistema em si. O sistema em si é assim, os estudantes do ensino geral, normalmente feita a 12ª, ficam sem rumo para aquilo que é criar o seu próprio autoemprego. No caso dos estudantes que passam no ensino técnico profissional, agricultura, pecuária, serralharia mecânica, informática e outros, eles, pelo menos feito o curso, já vêm com uma ideia de como criar um negócio, que é o meu caso. Eu faço negócio, mas a experiência, as habilidades eu ganhei na faculdade e feito ao terminado o curso, eu fui mexendo e hoje em dia, graças a Deus, tenho tido algumas ligações de empresas para suportar, dar help desk da área de TI e a coisa está a fluir. No princípio, há sempre, né, no princípio sempre dói, mas depois a pessoa vai se encaixando e no final eu percebo que já consigo viver sem depender do emprego como tal. Quem pensa que o jovem moçambicano não se mexe, eu acho que está equivocado. Mexe-se em função das suas capacidades e possibilidades. O que deve-se compreender é que, para construir a identidade jovem, a personalidade jovem, é preciso compreender que o que alimenta tal personalidade são os valores. E os valores são vários. Pode, por exemplo, se o jovem assumir o valor do desafio, mais uma vez teria esta oportunidade e o dever de passar a olhar o emprego como uma opção, trazendo soluções para aquilo que é o problema da face juvenil hoje. O emprego e, se calhar, a questão da competência técnica, a formação. Nós, em muitas edições, defendemos a necessidade do jovem se capacitar, se formar. E hoje, mais uma vez, nós vamos reforçar, porque tudo começa dali. Um jovem formado assemelha-se a uma panela lavada, que a qualquer momento essa mesma panela pode ser usada. O governo de Moçambique e parceiros tem levado a cabo projetos, sobretudo de apoio a iniciativas juvenis na criação do autoemprego. Mas mesmo assim, são poucos avanços notáveis. O que terá falhado? Eu vou dar uma resposta assim em forma de provocação. Há bem poucos meses, se a memória não me atraiçoa, a ministra da Função Pública passou aí em redes sociais uma informação que dava conta que existiam vagas que só tinham que ser priorizadas aos filhos dos antigos combatentes. Já deve imaginar alguém que fez um sacrifício tão grande, estudar se calhar por 5, 6 anos, para depois perder a sua oportunidade de emprego. É crucial, não é? É extremamente crucial.
Pronto, esta iniciativa que o departamento, sei lá se é departamento ou Ministério a Direção de Juventude e Emprego Profissional está dando, é importante, mas tinha que se dar mais prioridade àqueles que sabem o que estão a fazer, não é? Imagine na possibilidade de virem dar apoio com kits de construção civil a alguém que está mais inclinado para uma área de jornalismo. Estamos a progredir ou estaremos a regredir? De certa forma que estaremos a regredir. Se eu quero ajudar a si, tenho que ver o seu potencial. Se você está habilitado ou capacitado, não é, para fazer jornalismo, então este departamento tem que olhar mais para si. Ok, este tem um dom, tem uma experiência, não é, de fazer o jornalismo, então vamos apoiar a ele com kits de jornalismo. Assim estaremos a propagar mais autoemprego. Porque se eu dou este kit assim, como jornalista, sei que se você for aplicar estes kits que você já tem, vai empregar a um mais dois. Estamos agora aqui com o cameraman, estamos aqui agora consigo e provavelmente virão outros. Então, estes kits têm que ser aplicados às pessoas certas, não podem ser aplicados às pessoas erradas. Na minha humilde opinião a respeito dessa questão, é que primeiro temos que olhar o número, a massa. A massa jovem é muito maior, o número é muito maior. E como se não bastasse, o kit do apoio ao autoemprego também não chega a ser suficiente para todos. Pese embora que os que já têm o fundo podiam pelo menos iniciar para poder alavancar os outros que já estão embaixo e sem nenhuma condição. Mas visto que nem todos somos sérios, numa primeira fase pode existir essa possibilidade, todo jovem apresenta seu projeto e na devida altura de obter o crédito, não chegar a concretizar o sonho que tanto prezou por muito tempo e optar por outras vias. Então, por outro lado, também falta um pouco de seriedade de alguns jovens, porque nem todos vamos olhar o lado financeiro como um grande entrave. E muitos começaram do pouco e nós não temos essa cultura de iniciarmos com o pouco. Sempre queremos encontrar tudo feito e prosseguirmos com o projeto em andamento. Isso torna difícil, porque a partir do momento em que os jovens se aperceberem ou terem noção que todo aquele que está em cima hoje partiu de baixo, eu acredito que estaremos a ultrapassar um pouco essa situação que já é grave a nível nacional. Na minha humilde opinião, primeiro, feita a faculdade, nós não podemos relaxar. Não podemos relaxar porque nós já temos uma profissão. Então, o que resta é, a partir daquela profissão que a gente teve, temos que investigar mais, fazer mais cursos para aumentar o conhecimento no seu curso de eleição, que é o curso que levou ao mestrado, ao doutoramento, ao nível técnico, médio e profissional. Então, investigar mais, conhecer mais, trabalhar com as pessoas que já estão no ramo que pretendes. Eu, quando sento, não falo que o governo não faz nada. É que não há de existir nenhum século que o governo vai distribuir dinheiro para as camadas juvenis. Mas, na verdade, o governo pode oferecer oportunidades, kits, formações. Então, estão a sondar muitas formações para os jovens. Essas formações é para ajudar o jovem para que ele se torne profissional, não reparando o emprego como o objetivo principal, mas sim ele tem conhecimentos e habilidades. Essas habilidades e esse conhecimento deve ser expandido em termos de fazer alguma coisa no seu terreno, aquilo que tu sabes. Se já tiveste um kit de eletricidade, então se tu podes andar nas casas e fazer um biscato, ou pode fundar alguma empresa, mini empresa para fazer serviço, prestação de serviço. Então, tu estás a fazer o máximo. Não é o governo que vai intervir nisso. O governo está a fazer o seu máximo. As formações, os kits, isso nos ajuda nós a avançarmos. Mas o que falta é nós usarmos o nosso potencial. Nós não estamos a consumir o nosso potencial. Temos conhecimento, sentamos e queremos que a oportunidade seja daqui para aqui. Então, isso não é nesse século. Se calhar será nos próximos anos, não sei. As iniciativas governamentais de promoção do autoemprego visa exatamente responder a esta questão. O emprego passar a ser visto como uma opção, dando condições ao jovem de poder, per si, criar e avançar. Quando eu criar, refiro-me
a uma atividade de base para o seu sustento e com o tempo vai crescendo até chegar a níveis empresariais. O mais importante é o jovem não ter medo de errar e nem sequer de fracassar. Se erra hoje, fracassa hoje, vai aprender com este erro, com este fracasso e vai se tornar resiliente. As outras e futuras tentativas, com certeza que tudo vai dar certo. Daí que o jovem é preciso tomar a decisão de tomar conta de si, tomar conta do seu círculo de amizade, tomar conta da sua comunidade, trazendo tudo o que pensa para factos reais, desafiando tudo o que idealiza com atividades concretas. Isto é que vai pôr o jovem a crescer, isto é que vai pôr o jovem no centro das atenções, isto é que vai pôr o jovem a tomar o lugar que merece. Porque, na verdade, o jovem hoje o que precisa é oportunidade de estar num pódio. E este pódio já existe. As iniciativas de promoção do autoemprego é mesmo para pôr o jovem a fazer aquilo que sabe. É desafiar o jovem a trazer inovações em benefício próprio e em benefício do seu país. E no meio disto, com certeza que haverá fracassos, haverá muitas barreiras, muitas dificuldades, mas é preciso aprender com as barreiras e dificuldades, transformando em oportunidades. Estamos a caminhar à reta final do seu, meu e nosso programa Eco Juvenil, o único programa inclusivo onde a juventude tem a voz. E dizer à parte TV que eu gostaria de pedir aqui um grande favor que, na verdade, nós antigamente pensávamos que uma entrevista desta só poderia ser um diretor ou ser um grande, né? Mas estas deslocações que estão a fazer para nos bairros, buscando os sonhos dos jovens, isso é muito importante. Eu penso que isso continue sempre, porque eu não contava que eu estaria aqui em frente das câmeras, falando aquilo que se calhar é o certo. Então, tem jovens que necessitam, tem jovens que precisam estar em frente disso, dizer alguma coisa, mostrar aquilo que são dificuldades e experiências. E juntos vamos compartilhando e vamos acabar algum problema. Bom, o apelo que eu quero deixar hoje à juventude é lembrar o jovem que ele é forte e tem capacidade de fazer tudo o que ele próprio for a definir. O mais importante nisto tudo é o jovem definir o seu foco, criar condições e identificar com quem contar para as suas iniciativas terem pernas para andar. Na presente edição, falamos sobre emprego e juventude, opção ou necessidade. Se gostou do tema, deixa o seu comentário, não só deixa a sua sugestão, sobretudo dos temas que gostaria que a gente abordasse nas nossas próximas edições, porque o caro jovem é a razão da nossa existência e só assim alavancaremos o nosso canal. Mas antes, meu caro jovem, lembre-se, não seja vítima das dificuldades, porque a vida é 10% o que acontece a você e 90% como você reage. Por hoje é tudo. Fique bem. Até o próximo Eco Juvenil.